Olá! A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima de 2021, a COP26, é o evento mais importante da comunidade internacional dos últimos tempos. Este ano foi realizada agora, no mês de novembro, na cidade de Glasgow, na Escócia, reunindo líderes dos principais países do mundo em torno do maior problema do planeta, a mudança climática. Na COP26, China e os Estados Unidos assinaram um acordo bilateral comprometendo-se, como nunca havia acontecido antes, em reduzir as emissões de CO2 e metano. Há gente que detesta esse assunto e há também aqueles que não ligam, os indiferentes. Mas hoje eu trago verdades. Não há como fugir dessa agenda. O Brasil e principalmente Mato Grosso são diretamente afetados por aquilo que se decide na COP26. Nós somos um país agroexportador e dependemos comercialmente da China e dos Estados Unidos. Portanto, o mundo está de olho no nosso agronegócio. O programa Laura Campos Entrevista de hoje recebe um empreendedor de impacto, mestre em administração pública pela Escola de Economia de Londres, diretor executivo do Sistema B Internacional e cofundador desse sistema aqui no Brasil, Marcel Fukuyama. E nós vamos falar sobre o Sistema B, uma certificação para empresas que equilibram o lucro com sustentabilidade e inclusão social. E é isso que atualmente significa sucesso na economia. Marcel Fukuyama, muito obrigada pela sua presença e por conversar conosco sobre um tema tão importante e tão atual, Sistema B de certificação. Olá, Laura, a todos que nos veem, muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Marcel, você é um empreendedor de impacto, sobrevivente a um câncer e construtor de catedrais. Já esteve envolvido em diferentes iniciativas, na nova economia. Você é cofundador do Sistema B Brasil, diretor executivo do Sistema B Internacional, já coordenou a campanha de presidência da República, da Marina Silva e do Eduardo Jorge, e também foi pioneiro ao criar um dos primeiros cybercafés do Brasil aos 17 anos. O que é que mais falta o Marcel fazer? Conta um pouquinho mais de você pra gente. Obrigado, Laura. Bom, tem muita coisa para fazer. Nós vivemos uma realidade hoje de muita desigualdade e uma grande emergência climática. Então, de um lado, isso entusiasma porque tem muita coisa para fazer. De outro, vai gerando aquela ansiedade positiva de que, bom, trabalho não falta. Então, hoje eu estou muito focado em desenvolver o setor empresarial, apoiar o setor empresarial, que é um dos principais agentes econômicos, e ser uma força para essa mudança, em que as empresas possam atuar com propósito, responsabilidade e transparência. Então, estou muito focado nisso e também em como escalar esse comportamento das empresas através de políticas públicas, que é o que nos permite mudar as regras do jogo. Marcel, hoje o mundo todo quer ser sustentável. Cada vez mais as grandes empresas buscam aliar sustentabilidade com bem-estar social. Mas quando você começou na causa não era bem assim, Por que você escolheu atuar no Sistema B e como é que você saiu do empreendedorismo tradicional para uma empresa B? Bom, eu não sei dizer se eu saí do empreendedorismo tradicional. Eu, de alguma maneira, sempre fui muito conectado ao impacto que o empreendimento cria. Então, mesmo quando eu criei um dos primeiras lan houses aqui no Brasil, no começo dos anos 2000, já era com a intenção de democratizar o acesso à internet, que naquela época a banda larga não existia, as pessoas se conectavam com linha de escada, com modem em casa, Então, eu via já esse espaço como um espaço de acesso à informação, a conhecimento, a educação, o que se confirmou depois, em 2007, pelo Comitê Gestor da Internet, como verdade, porque naquele ano a Lan House representou metade do acesso à internet no nosso país. Então, a inclusão digital aconteceu naquele centro. Então, de alguma maneira, eu sempre estive muito conectado ao impacto que os empreendimentos geram. E eu acho que essa é a natureza de quando você cria um empreendimento, é para resolver um problema. Acho que a gente se afastou
natureza, por algum motivo, nos últimos 50 anos, com esse objetivo de maximizar o lucro ou de simplesmente gerar riqueza. E de fato, o capitalismo é fundamental na geração de riqueza. O mundo enriqueceu nos últimos 50 anos com a primacia do acionista, né, que é a lógica do Nobel da Economia Milton Friedman, e que moldou o capitalismo como a gente conhece. Enriqueceu como nunca antes, né? 1 bilhão de pessoas saíram da linha de pobreza desde 1980. 90% da população mundial saiu da pobreza desde o início do século passado. Então, de fato, o capitalismo gerou uma riqueza impressionante. Por outro lado, gerou uma série de consequências. Distorção social, né? Nunca os pobres estiveram mais pobres, nunca, imagina, em plena pandemia, algumas dezenas de bilionários brasileiros acumularam e cresceram seu patrimônio em mais de 70%, enquanto isso, nesse mesmo período, 40 milhões de brasileiros foram varridos para a classe E. Nós temos 120 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Então, essa é uma distorção social enorme. Nós temos executivos na Bolsa de Valores, hoje, que ganham 3.000 vezes o salário mais baixo da sua própria empresa. Então, é uma distorção social muito grande, e sem falar na emergência climática que a gente vive. Então, esse modelo de produção e consumo, ele se esgotou completamente. Isso não é mais sustentável, não é mais tolerável viver dessa maneira. Então, a gente chega ao momento, a gente chega em 2021, dentro da década da ação, porque essa é a oportunidade que nós temos de implementar a tal da Agenda 2030, a agenda dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e com isso também colocar o mundo em direção ao Acordo de Paris. Marcel, para mudar, como você acabou de dizer, para mudar a forma como os negócios acontecem, lá em 2006 foi criado nos Estados Unidos o Movimento Global de Empresas B, que redefiniu o que é ter sucesso na economia. Esse movimento, ele defende que sucesso não é apenas o êxito financeiro, como você acabou de dizer, mas também o bem-estar da sociedade e do planeta. Eu te pergunto, Marcel, o que é um sistema B, né, no mundo e aqui no Brasil? Explica com mais clareza para a gente como é que ele afeta a nossa vida. Obrigado, Laura. Como você mencionou, a gente está vivendo essa mudança de cultura global, ela é histórica, então a gente tem uma oportunidade de as empresas usarem a força do seu negócio não apenas para o êxito financeiro, para maximizar o resultado para o acionista, mas também para gerar bem-estar para as pessoas, para a sociedade e para o nosso planeta. Então, essa mudança de cultura, ela precisa ser instrumentalizada. Como é que a gente faz isso em larga escala? O Sistema B é parte de uma rede de organizações que cria ferramentas para acelerar justamente essa mudança de cultura empresarial. E uma das ferramentas que nós desenvolvemos juntos ao nosso aliado B-Lab nos Estados Unidos é uma ferramenta chamada Avaliação de Impacto B, em que todas as empresas são convidadas a medir o seu impacto. É uma ferramenta online, confidencial, gratuita. A empresa pode desde já, a partir de sistemabebrasil.org, a começar a medir o seu impacto em 5 dimensões: em governança, modelo de negócio, impacto ambiental, impacto na comunidade e com seus colaboradores. E aí sai uma pontuação de 0 a 200 pontos. Se a empresa tiver um mínimo de 80, ela está elegível a se certificar como uma empresa B. E aí o próximo passo para cumprir com essa elegibilidade é mudar o seu contrato ou o seu estatuto social, é ampliar e vincular a responsabilidade dessa empresa com a geração de impacto positivo. Então, hoje nós temos 4.300 empresas B certificadas em mais de 70 países, de mais de 150 setores. E são mais, no total, são mais de 150 mil empresas que já estão usando essa ferramenta simplesmente para gerenciar o seu impacto. E aqui no Brasil nós temos 220 empresas certificadas e mais de 8.000 usando essa ferramenta. Então, isso mostra que a mudança de cultura ela é importante, ela está acontecendo e nós estamos contribuindo, dando uma ferramenta concreta, objetiva e que usa uma linguagem comum para todas essas empresas promoverem e acelerarem essa mudança. Marcel, você disse que aqui no Brasil, se não me engano, 212 empresas, né, com certificado. Pouquíssimas ainda. Falta consciência social para os empreendedores brasileiros? Olha, eu acho que
o que falta é a gente acelerar a mudança de cultura. A consciência ela já está sendo ampliada por diversos fatores. Primeiro, pelo consumidor. O consumidor está cada vez mais informado, mais consciente e mais responsável. Uma pesquisa do Google Ipsos de 2020 mostrou que 54% dos brasileiros, se tiverem que optar entre o produto A e um produto B, sendo esse B o produto social e ambientalmente responsável, vão optar por esse produto. A outra força de mudança é o colaborador. Hoje, metade da força laboral do nosso planeta é a geração milênio. E até 2025, 3 em cada 4 colaboradores serão geração milênio, que é uma geração que reporta, que diz que é motivada muito além do retorno financeiro, é motivada pelo propósito de impacto. Então, aquelas empresas que não incorporarem o impacto na sua cadeia de valor, no seu ambiente de trabalho, no seu modelo de negócio, vão perder a capacidade de atrair e reter talentos. E uma empresa, um CNPJ e um conjunto de CPF, se a empresa perde essa capacidade, ela deixa de existir. E uma terceira força de mudança são os investidores. O mercado de capitais hoje está cada vez mais consciente com relação ao impacto, não só social, mas também climático. Hoje nós temos 40 trilhões de dólares, de acordo com o JP Morgan, alocados para investimentos do tipo ASG, ou investimentos com aspectos ambientais, sociais e de governança. E esse é um movimento crescente. Até 2030, mais de 1/3 do volume de capital sob gestão do planeta estará para esse tipo de impacto. Então, por conta dessas 3 mudanças, consumidores, colaboradores e investidores, aquelas empresas que não mudarem vão perder valor. E então esse é um caminho sem volta. Então, quando uma empresa hoje pergunta para a gente qual é o custo da mudança, a nossa resposta na verdade é com uma outra pergunta: qual é o custo da não mudança? Porque se você não mudar como empresário, você vai perder valor para a sociedade, vai perder valor no mercado. Marcel, você disse, muitos executivos, tanto nacionais como internacionais, eles querem mostrar ao mercado que sua empresa está focada em se adequar com uma economia mais limpa. Afinal de contas, as empresas, os investidores também estão de olho. Mas muitas têm dificuldades em medir as metas de sustentabilidade e de inclusão social, né? Por que isso é tão difícil e como eu posso fazer para me tornar mais sustentável? Essa é uma ótima pergunta, Laura, porque não existe uma estandarização de métricas sociais e ambientais, como a gente tem das métricas financeiras. Eu acho que um dos grandes avanços depois da crise de 29, no século passado, foi uma estandarização contábil e financeira. E aí as empresas e os investidores puderam medir, não apenas quando você faz um investimento, o retorno, mas também o risco daquele investimento, porque você começa a ter comparabilidade, você começa a ter métricas, você começa a ter indicadores que são verificáveis, são críveis. E eu acho que nessa década da ação, até 2030, é a oportunidade que nós temos de promover uma estandarização de métricas sociais e ambientais, né? Promover a chamada contabilidade ambiental e social. E a gente já começa a ter práticas nesse sentido. A empresa B Natura, por exemplo, foi uma das primeiras empresas no planeta a incorporar a chamada contabilidade ambiental. Depois ela incorporou a contabilidade social e depois ela promoveu a chamada contabilidade integrada, integrando os aspectos econômicos, sociais e ambientais e incorporando isso no balanço da empresa. E a gente tem uma iniciativa acontecendo hoje no G7, né, o grupo dos 7 países mais desenvolvidos do planeta, que tem como objetivo uma proposta de contabilidade integrada. Isso vai trazer uma estandarização dessas métricas e um framework, né, um plano de trabalho muito concreto, muito objetivo para as empresas e para os investidores. O que nós podemos fazer hoje? Enquanto isso acontece, a avaliação de impacto B que o sistema B oferece, hoje é globalmente uma das principais ferramentas que oferece essas métricas. Então, para você que é um empresário, desde microempresário ou até uma empresa grande, você pode desde já começar esse processo de medição e gestão do seu impacto. E ali você vai encontrar
conjunto de mais de 200 métricas, 100 combinações distintas para mais de 150 setores, que vão te perguntar questões como: qual é a diferença salarial entre o salário mais alto e mais baixo da sua empresa? Como você faz a gestão de resíduos sólidos na sua empresa? E resíduo eletroeletrônico? Como é a sua política ambiental? Como você contrata os seus fornecedores? Será que você prioriza fornecedores da sua comunidade, ou você vai contratar 200 quilômetros de onde você atua? Como é a equidade de gênero na sua empresa? Como é a equidade de gênero na liderança da sua organização? O que é sucesso para você? Como você mede e como você reporta? Essas são algumas das questões que a gente faz e que começam a provocar aquelas empresas em construir um caminho de melhora. Porque não existe empresa perfeita, mas existe empresa comprometida em ser uma empresa todo dia melhor. E aí essa ferramenta traz um plano de melhora contínua para a sua empresa, e você pode falar: olha, isso é aderente ao meu negócio, isso faz sentido para mim. Não, isso aqui não faz tanto sentido, eu vou deixar mais adiante. E aí o empresário e o seu time conseguem criar ali um plano muito concreto e muito intuitivo de como ser uma empresa melhor para o mundo. Vamos para um rápido intervalo comercial. Já já nós voltamos com o cofundador do Sistema B Brasil, Marcel Fukayama. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje nós estamos conversando com o atual diretor executivo do Sistema B Internacional, Marcel Fukayama. Marcel, no bloco anterior você estava explicando um pouquinho de ações sustentáveis. E no quesito consumidor, qual a importância da sustentabilidade para o consumidor? Ele está disposto a pagar mais caro por produtos sustentáveis e contribuir para um planeta mais habitável, né? Porque se a gente não parar agora com emissões de CO2 e metano, o que é que vai acontecer com o mundo? Esse é um grande desafio. O consumidor, a gente percebe que está cada vez mais consciente, responsável do seu comportamento. E, sobretudo, esse consumidor está cada vez mais informado. Hoje nós temos uma série de iniciativas que vão informando, através de rótulos, embalagens, como é o comportamento daquela empresa. O selo Empresa B é um deles, mas existem uma série de outras iniciativas. A pesquisa que eu mencionei, do Google Ipsos, de 2020, que mostrou que 54% dos brasileiros optam por comprar de produtos ambiental e socialmente responsáveis, quando comparados com produtos que não são, é uma evidência de que o consumidor está cada vez mais informado e responsável por isso. Mas o grande desafio é como é que a gente escala esse comportamento. O consumidor precisa ser sensibilizado de alguma maneira que o seu ato de consumo também é um ato político. É uma mensagem que esse consumidor está dando ao mercado de que aquele produto ou aquele serviço tem valor. Então, aquelas empresas que promovem um comportamento alinhado com esses desafios e oportunidades desse século, né, de uma sociedade mais igualitária, de um meio ambiente mais regenerativo e sustentável, seguramente vão ter mais valor. E a gente tem visto algumas empresas se destacando nesse sentido. Desde a Natura, com a campanha de diversidade no Dia dos Namorados, ou Magalu com o programa de trainees, ou a Gerdau promovendo a construção de hospitais na pandemia. São empresas que estão gerando valor para a sociedade, para o nosso planeta. A reserva também, né, de camisetas. Esses dias eu fui comprar um presente, era uma camiseta feita de resto de lixo, de resíduos. Eu achei sensacional. Outro exemplo sensacional, uma empresa B também. Empresas como a Reserva têm criado uma experiência para o consumidor muito importante, Mãe Terra. Então a gente fez recentemente uma ação aqui no Brasil, coordenada, articulada pelo Sistema B, envolvendo os principais varejistas online para criar a chamada Gôndola B. E com isso criar justamente essa experiência de informação de consumo responsável, consciente e sensibilizar o consumidor de que esse consumidor é um elo fundamental na construção dessa nova economia. E o que eu preciso para ser uma empresa B? O primeiro passo é começar o seu processo de medição e de gestão de impacto. Então, acessando o sistemaBbrasil.org, você tem a ferramenta, ela é online, confidencial,
gratuita. Desde já, você é empresário, pode ser microempresário ou uma empresa grande, você pode começar o seu processo de medição. E a partir desse processo de medição, você vai receber essa pontuação, atingindo entre 0 a 200 o mínimo de 80 pontos, você está elegível a ser uma empresa B. Ao ser elegível, você precisa mudar o seu contrato social ou o seu estatuto social, incorporar a linguagem do sistema B no seu ato de incorporação da empresa, que é o ato constitutivo, é o ato mais importante, a carta magna da empresa. E ali você vai vincular o seu compromisso de geração de impacto positivo. E sendo uma empresa B, você se junta a uma comunidade global de empresas. Anualmente você tem uma taxa de pagamento da certificação e é recertificado a cada 3 anos. Isso significa que a sua empresa vai ser verificada a cada 3 anos pelas práticas. Legal, não basta só ter o certificado, eu tenho que continuar, né, fazendo ESG, envolver bem-estar social, governança, sustentabilidade. Marcel, ainda falando um pouquinho de consumidor, o que eu percebo é que por mais que alguns consumidores estejam dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis em alguns lugares do mundo, eles podem ter comportamentos distintos nos países. Aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que é difícil nós vermos pessoas pagando mais caro por produtos só porque eles contribuem para o meio ambiente. Ninguém compra a Natura só porque ela é sustentável, né? Falta consciência para o consumidor brasileiro, falta informação ou possibilidades financeiras, né, para grande parte da população optar por produtos sustentáveis? Eu acho que a gente está vivendo exatamente essa transição de consumidor, né, em que a sustentabilidade passa a ser um atributo relevante na escolha do consumidor, no atributo da marca, posicionamento daquela empresa. É importante entender que uma empresa que está comprometida com uma economia inclusiva, equitativa e regenerativa, é uma empresa que também acaba incorporando mais custos sociais, ambientais, na sua produção, e de alguma maneira isso vai ser refletido em preço. Esse é um enorme desafio de como a gente consegue escalar essa nova economia, sensibilizando o consumidor, mas de alguma maneira como é que isso consegue chegar à grande massa do consumidor, que é muito sensível ao preço. Eu diria que hoje é um desafio e nós reconhecemos esse desafio. Como é que nós podemos superar isso? Envolvendo cada vez mais a cadeia de valor das empresas. Não basta a Natura ser uma empresa B, a cadeia de valor que a Natura está envolvida também precisa estar comprometida. Isso significa colaboradores, fornecedores, investidores e, claro, os consumidores estarem sensibilizados. Então, quando a gente fala do capitalismo de stakeholders, como o Fórum Econômico Mundial chamou em 2020, na atualização do seu manifesto, significa que a prosperidade compartilhada passa também não apenas para o acionista, mas para toda essa cadeia de valor. Então, o desafio para a gente chegar no consumidor, que é sensível ao preço, ele passa por criar uma cadeia de valor mais inclusiva e mais regenerativa também. Marcel, você é cofundador do Sistema, né, B, aqui no Brasil e diretor executivo do Internacional. Quais são as diferenças entre os empresários e os consumidores do mundo e aqui do Brasil? Acho que existe sim uma diferença cultural, né? Quando a gente olha os consumidores europeus, por exemplo, existe um outro standard, né? Um outro padrão de consumo, uma outra preocupação e consciência. Nós temos alguns países, por exemplo, na Alemanha, em que a certificação empresa B, ela tem um valor distinto, valor de percepção distinto, porque o alemão e o escandinavo, eles acabam se questionando, por que vou me certificar? Eu faço mais do que a certificação me exige. Já na França e na Itália, existe um outro comportamento, apesar de estar na Europa. Mas ainda assim, em geral, o consumidor europeu tem uma consciência distinta. O investidor europeu também. A alocação de portfólio de investimentos na Europa está cada vez mais alinhada a um padrão muito alto de responsabilidade social e ambiental. Quando a gente migra para as Américas, né, os Estados Unidos, por exemplo, ainda existem passos a dar, principalmente no mercado de capitais. Isso envolve regulação de mercado. Então, a regulação do mercado europeu já está num padrão muito acima, né, com a taxonomia, com as exigências de reporte das empresas no mercado de capitais
na Europa e no Reino Unido já estão muito acima. Agora que as agências reguladoras nos Estados Unidos estão começando a equiparar as exigências, e com isso o fluxo de capital vai ter mudança nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o comportamento tanto do consumidor, que é mais sensível a preço, quanto do investidor, também é distinto. O investidor aqui é muito sensível também à regulação. Então, o mercado brasileiro tende a ser um pouco mais liberal, apesar de muitos setores serem regulados, e a CVM aqui no Brasil ainda está dando passos em promover regulações mais próximas da Europa. Aqui, a Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, que é o órgão que regula o mercado de capitais, ainda está em fase de avaliação se vai exigir ou não de empresas de capital aberto, aquelas empresas que são listadas na Bolsa, se devem reportar e como reportar as suas práticas sociais, ambientais de governança. E, enquanto isso na Europa já está acontecendo há alguns anos, né? Enquanto isso nos Estados Unidos, a Nasdaq, que é a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, já implementou exigências de diversidade nos conselhos de administração das empresas de capital aberto. Então, aqui a gente ainda está num nível, eu diria, regulatório, de consciência um pouco atrás, mas o Brasil tem uma grande oportunidade, tem um mercado interno muito forte, tem uma riqueza cultural e de biodiversidade muito grande, que nos permite dar saltos, né? Não é porque o Brasil está atrás agora que vai estar atrás para sempre. A gente pode dar o chamado leapfrog, né? Ou seja, aquele salto do sapo, que nos permite dar um salto de desenvolvimento, e o Brasil está vocacionado globalmente a isso. Eu sou um eterno otimista e prefiro ser, e acredito que o Brasil pode ser um grande protagonista nessa nova economia. Segundo estudos de Rice-Holley, nos próximos anos a população mundial vai aumentar, você também já disse isso, passando dos atuais 7 bilhões de pessoas para 9 bilhões habitando todo o planeta. Considerando os últimos 100 anos, essa população também, obviamente, vai melhorar de qualidade de vida e, consequentemente, vai aumentar e muito as emissões individuais de CO2, o que vai piorar ainda mais a grave crise climática que nós estamos vivendo. Marcel, o que é essa crise climática que todo mundo sempre ouve e quais as consequências dela para a humanidade e especificamente aqui para o Brasil? Bem objetivamente, a crise e a emergência climática que a gente vive é um aquecimento do planeta desde a era pré-industrial, em que gera uma série de consequências no comportamento do planeta e da natureza como um todo. Então, com essas mudanças climáticas, a gente vai começar a presenciar eventos climáticos extremos com mais frequência, né? Ou mais frio em um lugar, mais frio do que a média, ou muito mais quente em outro lugar. Isso vai resultar em tempestades não previstas. Isso gera uma série de consequências, né? Mais eventos climáticos como tornados, tempestades, eventos climáticos desastrosos. Isso não tem modelo econômico que consiga prever esse tipo de coisa. Então, estudos já mostram, por exemplo, que o ativo imobiliário, hoje avaliado na ordem de 4 trilhões de dólares em Miami, está completamente sob risco. A gente está acostumado em ver ali na metade do ano uma série de furacões naquela região, e por conta dos eventos climáticos extremos, isso vai ter mais frequência, e isso gera uma série de consequências, inclusive no comportamento das florestas tropicais, incluindo a Amazônia. A Amazônia, ela é responsável não só por ser o pulmão do nosso planeta, mas também por ser uma grande fonte dos chamados rios, que existe uma corrente marítima, né, uma corrente, os rios de chuva. Então, por conta da Cordilheira dos Andes na América do Sul, existe toda a umidade criada pela Amazônia, ela desce para o sul do continente, e com o desmatamento e a geração de mais gases na própria floresta, né, em 2021 a floresta infelizmente passou a ser deficitária no tema de gases, né, a floresta deixou de
consumir mais gases e passou a gerar mais gases por conta do desmatamento e queimadas e tudo mais, e isso vai interrompendo esse fluxo para o sul do continente, e a gente vai começar a presenciar mais secas no nosso país, né? São Paulo, por exemplo, é um lugar que pode ser um deserto no futuro. Então, isso são alguns dos fenômenos que, por conta da mudança climática, a gente vai começar a presenciar. Por isso foi firmado em 2015, na COP21, o chamado Acordo de Paris, que é o acordo que convoca todo o planeta a um compromisso de aquecer o nosso planeta em até 1,5 graus Celsius até o fim desse século. Esse é 1,5 graus comparado com um período pré-industrial. Esse é um compromisso muito ambicioso, muito audacioso e que é muito relevante para a nossa espécie, para as próximas gerações também. Nós vamos falar da COP desse ano daqui a pouquinho, depois do intervalo, mas eu ainda queria fazer uma última pergunta nesse bloco relativa à anterior, porque com o aumento da população mundial, também é acompanhado da migração do campo para a cidade, né? Fala-se inclusive que até 2050 nós teremos um crescimento expressivo do número de cidades e da população urbana. E com isso, claro, vai aumentar o desmatamento, a destruição de biomas, a emissão de CO2. Marcel, quem é que polui mais, o campo ou a cidade? E como é que a gente pode repensar essa relação campo-cidade sem agravar ainda mais a crise climática? O cenário que você descreveu, Laura, é um cenário, eu diria que ele é um cenário, talvez, o pior cenário possível que poderia acontecer. Eu não acredito nesse cenário, porque nós temos hoje uma série de tecnologias que nos permitem criar um campo, uma cidade mais sustentável. No campo, a gente tem hoje tecnologias e formas de produção, né, agricultura agroecológica, biodinâmica, sustentável, que promove multicultura, que permite o uso do solo de uma maneira com um manejo mais sustentável, que permite combinar o gado com a lavoura integrada. Eu acho que existem tecnologias e formas hoje que vão fazer o campo mais sustentável, não há dúvida sobre isso. E isso vai implicar no manejo de gado e também na agricultura como um todo. Quando a gente fala das cidades, a gente vai precisar repensar as cidades como um todo. As megalópolis, sem dúvida, como São Paulo, por exemplo, ou as outras grandes cidades, tem um papel fundamental, mas existe um conceito até da chamada cidade enxuta, ou da cidade de 15 minutos, como a Paris está fazendo, que vão mudar a lógica das cidades. E, de alguma maneira, a pandemia criou esse contexto de repensar a cidade, repensar o trabalho, repensar a mobilidade urbana. As tecnologias já nos permitem diminuir a mobilidade. Talvez aquele hábito que nós tínhamos de cultura de trabalho das 9 às 18, de segunda a sexta, em que todo mundo sai e cria a chamada hora do rush, né, nessas cidades, isso talvez vai diminuir, porque as pessoas vão poder, inclusive, sair da cidade e voltar para o campo. Então, eu vejo nessa década uma grande transformação de comportamentos, de hábito, de cultura na cidade e também no campo, para promover um lugar que seja mais inclusivo, que seja mais regenerativo no caso do campo, né? Então eu sou bastante confiante de que isso vai acontecer, e tem um plano das Nações Unidas que é chamado SDG Cities, né, ou cidades ODS, cidades para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem o objetivo de chegar a 1 bilhão de pessoas, a 1.000 cidades, para promover a Agenda 2030, e isso significa todo aquele quadro, né, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 169 metas, a nível de cidade, e a gente vê uma grande oportunidade do Brasil com as suas cidades chegar a esse patamar, até porque grande parte da população brasileira vive em cidades.
Marcel, você falou muito em tecnologia, principalmente no agronegócio, na parte no campo. Uma forma de mensurar os resultados é o uso da tecnologia. Hoje a gente já vê a aplicação de blockchain e inteligência artificial rastreando, uma cadeia inteira de produção. De que maneira a tecnologia pode ser aliada à preservação ambiental e também na inclusão social? Olha, essa é uma ótima pergunta no momento exato que a gente vive. O Brasil acabou de realizar o leilão do 5G. Muitos devem ter acompanhado. E o 5G vai mudar radicalmente a maneira como a gente se relaciona com a tecnologia, principalmente no acesso a dados em tempos reais. E isso é relevante porque isso vai nos permitir implementar novas tecnologias de machine learning, ou máquinas que aprendem, inteligência artificial, blockchain, como você mencionou, que são protocolos distribuídos de tecnologia, e isso vai permitir, por exemplo, a implementação de um contrato auto-executável automaticamente, usando só a tecnologia. Então você vai poder rastrear produtos de ponta a ponta, Então você vai poder pegar um produto numa gôndola e rapidamente saber a origem 100% daquele produto, como foi a cadeia produtiva, desde a produção, desde a extração. Desde a hora que plantou até chegar no consumidor. Exatamente, desde a extração, produção e distribuição até chegar na sua mão. Então esse tipo de tecnologia vai tornar acessível e vai permitir o consumidor estar cada vez mais informado. E uma vez o consumidor melhor informado, deve-se tomar melhores decisões. E não então, ser produto enganado, que é mais sustentável. E não ser enganado. Exatamente. Também, Porque uma coisa é o que você vende, outra coisa é o que é a realidade. Exatamente, hoje a gente tem uma série de rótulos, embalagens que não necessariamente você consegue comprovar, e às vezes vem numa linguagem tão difícil que o consumidor mal consegue entender. Agora você dando transparência, como foi aquela produção, isso muda o acesso à informação e o consumidor deve estar mais consciente com isso. Isso falando só da perspectiva do consumidor, Se a gente fala do compromisso que a empresa acaba tendo que se expor a estar em tamanha transparência, imagina as empresas de vestuário, por exemplo, em que hoje você não sabe como foi feita essa blusa, ela às vezes foi terceirizada, quarteirizada, e você mal sabe como foi, se é mão de obra análoga à escravidão, ou se o algodão de fato é sustentável como dizem que é. Então esse tipo de tecnologia vai nos permitir e mudar completamente as relações e os nossos hábitos de produção e de consumo. Como diz o meu pai, papel aceita tudo, A gente lê, está escrito, acredita. Com a tecnologia não tem mais jeito. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Logo nós estamos de volta com um empreendedor sobrevivente de um câncer e construtor de catedrais, Marcel Fukayama. O programa Laura Campos Entrevista está de volta e hoje eu estou conversando com um empreendedor que incentiva políticas públicas e inovação ao redor de todo mundo, Marcel Fukayama. Marcel, acaba de ser realizado em Glasgow, na Escócia, a COP26. Um dos acontecimentos mais marcantes desse evento, como eu disse na abertura do programa, foi o compromisso entre China e Estados Unidos em reduzir a emissão de CO2 e também do rearranjo do parque produtivo em direção a uma economia verde. O que é que isso significa para o mundo? Porque a gente sabe que o ex-presidente Trump ele se negava a aderir ao New Green Deal e também a China é um dos países mais poluentes, embora recentemente ela tenha se mostrado preocupação com essa agenda sustentável. Qual mudança ou mudanças substantivas nós veremos nos próximos anos em relação à redução das emissões de CO2 de carbono? Eu acho que de fato houve um grande avanço com o compromisso de grandes economias como os Estados Unidos, como a China. Os Estados Unidos têm um compromisso de neutralizar suas emissões até 2050, a China até 2060, mas isso é muito pouco.
A gente precisa mais do que reduzir as emissões de carbono, nós vamos precisar de tecnologias para acontecer o chamado net zero, ou a corrida para o zero, que nos permite neutralizar essas emissões e ter emissões negativas líquidas. O que significa isso? Significa que no ritmo que nós estamos, não basta simplesmente reduzir as emissões de carbono. Por quê? Os gases de efeito estufa continuarão na atmosfera por muitos anos. Se a gente parar hoje de emitir a gases, ficará na atmosfera pelo menos mais 70, 80 anos. Então, o que nós precisamos além de reduzir, tecnologia que permita capturar isso e gerar um impacto positivo. Então, para isso acontecer, um dos principais objetivos da COP26 de Glasgow é a regulação do chamado mercado de carbono. O mercado de carbono é algo fundamental a nível global para que, se de fato a gente consiga acelerar o compromisso e tornar esses compromissos em ações concretas e práticas, principalmente no setor empresarial. Então, se espera que ao término da COP26, o artigo 6º do Acordo de Paris seja alcançado, que é a regulação desse mercado. Então, eu acredito que a gente deve avançar, e isso deve mudar um pouco a relação das empresas com o consumidor também, porque as empresas vão ter que começar a comunicar para a sociedade e para toda a sua cadeia de valor como está o seu inventário de emissões de carbono e como ela está tratando essas emissões para neutralizar e gerar um impacto positivo. Então você vai ver cada vez mais compromissos e cada vez mais práticas de empresas com relação à neutralidade de carbono e a emissões negativas líquidas. E isso também vai acontecer com a população aqui brasileira, com a América Latina? O que foi acordado lá vai refletir aqui também diretamente? Com certeza, em especial no Brasil, né? Hoje nós temos um mercado voluntário de carbono já acontecendo. O Brasil é um dos maiores mercados do mundo, né? Mercado voluntário por quê? Porque ele não está regulado, então as empresas proativamente acabam sendo parte desse mercado. Então alguns lugares têm uma reserva e um parque e acabam emitindo um título, e outras empresas que emitem compram esse título para poder compensar as suas emissões. E como o Brasil tem um compromisso de buscar essa neutralidade até 2050, vai acontecer cada vez mais dessas empresas buscarem mais essa compensação. E isso vai criando um mercado voluntário. Só que para isso escalar, nós precisamos regular. E por isso existe um projeto de lei na Câmara, o projeto 528/2021, que regula o mercado brasileiro de carbono. E se isso acontecer ainda em 2022, se espera, o Brasil poderá ser um dos maiores mercados do mundo de carbono. E isso coloca o Brasil num lugar de grande oferta global de compensações. E isso pode criar uma economia muito importante para o nosso país. Marcel, então eu acho que Mato Grosso vai ser privilegiado, né, com os resultados da COP26, porque aqui a gente tem muita terra para vender para compensar a emissão de carbono. Vamos falando especificamente um pouquinho mais do Brasil. Nós já fomos lideranças mundial em política ambiental. Inclusive, nós sediamos a ECO 92 no Rio de Janeiro, a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Clima no ano de 92. Atualmente, nós somos reconhecidos como vilões ambientais, não só pelo agronegócio, mas também pela política do Libera Geral do presidente Bolsonaro. Como é que fica nós brasileiros, Marcel? De que maneira a comunidade internacional enxerga o Brasil na redução de CO2? O agro é pop ou o agro é vilão? Eu confio que a comunidade internacional vai saber diferenciar o que é a administração Bolsonaro do que é o Brasil do brasileiro. O Brasil, pela sua própria natureza, está vocacionado a ser um protagonista global, pela sua riqueza cultural, pela biodiversidade, pelo seu mercado interno, pelo potencial de exportação. É um país relevante do ponto de vista econômico, social e ambiental. Então, eu confio que o Brasil, que cometeu um ajuste, um erro de percurso nos últimos anos,
com desmonte de políticas ambientais e sociais, vai, na hora que fizer esse ajuste de rota, vai poder retomar esse papel de liderança global na construção de uma nova economia, inclusive regenerativa. Potencial não nos falta, né? E vocação tampouco. Então, eu confio que o Brasil vai conseguir fazer isso e a comunidade internacional reconheceu isso, até mesmo na COP26, com os compromissos que o Brasil se juntou e que reafirmou alguns desses compromissos. O Brasil vai ser um dos países que vai confirmar a intenção da sua contribuição nacional e que vai confirmar o aumento das suas ambições climáticas, independente da administração que tiver. Vamos falar um pouquinho aqui do meu estado. Mato Grosso é a maior potência agrícola do país, mas curiosamente há um desconhecimento geral do que é a COP26 ou mesmo do trabalho do Sistema B. Marcel, de que maneira a vida do fazendeiro lá no interior de Mato Grosso pode ser afetada pelo que se decide lá em Glasgow, na Escócia? Quais são as estratégias imprescindíveis para que essa agenda ambiental chegue aqui nos rincões do meu estado e também de todo o Brasil? Eu acho que a principal forma de a gente entender o que acontece é se não acontecer nada. O que acontece se nós fracassarmos na COP e nas futuras COPs e nesses acordos climáticos. O mercado vai deixar de existir. O fazendeiro vai começar a perceber que tem menos chuva, que tem mais seca, ou que tem eventos climáticos mais frequentes. Sua safra vai deixar de ter a capacidade produtiva que tinha antes. Você vai esgotar o solo com mais rapidez. O seu gado vai ter um comportamento distinto, eventualmente mais doenças. Então, aqui talvez eu esteja na perspectiva do medo, mas é isso, não sou eu que estou dizendo, são as previsões que os modelos estão mostrando que se a gente não ajustar a rota climática, é o que potencialmente vai nos acontecer. Parte disso é irreversível. O painel climático da ONU, do mês de agosto, mostrou que 1 bilhão de metros cúbicos de geleira já derreteram. Isso não há o que fazer, não há o que fazer para voltar atrás, não há como congelar a geleira. Isso já está no oceano. Então, o outro achado do painel climático é de que isso tem completa relação com a ação do homem. O homem é o grande responsável pela intervenção nessas mudanças climáticas. Isso pode parecer óbvio para a gente, mas para muitos negacionistas isso não era óbvio até agora. Então a gente precisa sensibilizar e conscientizar de que de fato a intervenção do homem está gerando uma mudança climática e vai gerar um aquecimento do nosso planeta acima, e nesse momento, de quase 3 graus Celsius até o final do século. Eu falo 3 graus, mas ele é média, pode ser que lugares vão aquecer 10 graus. Isso tem um efeito, na média, enorme no comportamento do nosso planeta, nas 4 estações, no comportamento de milhares de espécies. Então, eu acho que o primeiro ponto de sensibilização é o que acontece se a gente fracassar. O que vai fracassar é colocar em risco a próxima geração, milhares de espécies e o que a gente chama de mercado, né? Então, por outro lado, o que acontece se a gente prosperar nesses acordos? Isso pode criar novos mercados. Isso pode criar, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, um mercado de mais de 10 trilhões de dólares. Um mercado que pode criar mais de 395 milhões de novos empregos. É bom lembrar que o Brasil vive a maior recessão da sua história. E a gente está falando que essa nova economia, além de trazer essa nova perspectiva, ela cria um novo mercado, novos empregos. Essa nova economia só no Brasil pode criar mais de 8 milhões de novos empregos. Pode aumentar o nosso PIB em mais de 3% ao ano. Então, a gente tem uma grande oportunidade de incorporar essas práticas e colocar o país verdadeiramente numa rota e ser um protagonista global. Eu acho que os agricultores aqui já estão sentindo tudo isso porque nós tivemos quebra de safra também. Mas ainda na questão do agro, é possível praticar uma agricultura em larga escala para alimentar bilhões de pessoas e, ao mesmo tempo, não agravar o nosso quadro de desastre climático? Eu acho que sim. Para isso a gente vai ter que mudar o modelo mental.
A gente tem que sair da lógica de simplesmente eu ganho dinheiro de um lado, do outro eu compenso e mitigo o meu impacto negativo. Essa é uma lógica datada, falida, que nos trouxe até aqui, e que, de alguma maneira, foi a lógica dos últimos 20 anos. A gente precisa de uma nova lógica, a lógica da maneira como eu produzo, eu gero impacto positivo, social e ambiental. Essa lógica tem sido chamada de economia regenerativa. E muitas empresas, como a Danone, por exemplo, estão assumindo o compromisso de serem empresas regenerativas. Empresas como a Natura, por exemplo, na Amazônia, tem a lógica da chamada floresta em pé. Então a Natura, por exemplo, descobriu no fruto do cuba uma maneira de fazer cosmético. É uma espécie usada para fazer cabo de vassoura. O Jussaí, que é uma outra empresa B que atua na região de Resende, no Rio de Janeiro, atua descobrindo no palmito Jussara, que é uma espécie em extinção, uma forma de fazer açaí. E dobrou a renda na comunidade. Então, são novas lógicas de operação e que vão exigir uma transição econômica para que a gente consiga implementar essa lógica e escalar esse novo modelo produtivo para, além de compensar e neutralizar o impacto negativo, passar a gerar impacto positivo. Acho que o Brasil pode e tem exemplos muito inspiradores e concretos nessa direção. Vamos para o último intervalo comercial. Já já nós estamos de volta com o mestre em Administração Pública pela Universidade de Economia de Londres, Marcel Fukayama. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista e hoje aqui comigo o cofundador do Sistema B Brasil e do projeto Dínamo, que busca incentivar o empreendedorismo social, Marcel Fukayama. Marcel, a gente vê muito por aí uma tendência de empresas, ao encontrar sucesso nos negócios, os empreendedores começarem a fazer um trabalho beneficente ou sustentável. Esse tipo de trabalho supre a demanda por negócios com consciência ambiental? Eu acredito que não, Laura. Essa é uma lógica que, como eu estava mencionando na conversa, que foi importante nos últimos 20 anos, nos anos 2000, eventualmente nos anos 2010, mas ela é absolutamente insuficiente diante do quadro que nós temos de desigualdade e de emergência climática. Nós precisamos que as empresas deixem de simplesmente compensar o seu impacto negativo. Então, de um lado eu ganho dinheiro, do outro eu vou fazer responsabilidade social. Isso é importante, mas é absolutamente insuficiente. Nós precisamos que as empresas passem a incorporar propósito de impacto positivo no seu ambiente de trabalho, no seu modelo de negócio, na sua cadeia de valor, desde já. E aí, isso vai exigir uma mudança de modelo mental nas empresas, vai exigir uma mudança de consciência, de cultura nas empresas. Aquelas empresas, por outro lado, que conseguirem, estarão melhores posicionadas para o consumidor, para os colaboradores, para os investidores. Aquelas que não conseguirem vão, inevitavelmente, perder valor e, eventualmente, deixar de existir. Marcel, eu sei que o Sistema B acabou de fazer 8 anos, né? Feliz aniversário. São 8 anos de trabalho árduo, comprometido, digno. Quais são os projetos, os planos e metas para o futuro? Acho que o primeiro é crescer e fortalecer a nossa comunidade empresarial, né? Hoje nós temos quase 220 empresas certificadas no país, mais de 8.800 em processo, faz do Brasil um dos 5 maiores mercados de empresas B no planeta, e nós precisamos fortalecer e ter mais e melhores empresas B. O segundo é mudar a regra do jogo. Nós precisamos mudar normas, leis, regulações que acelerem a construção de uma economia que seja inclusiva, equitativa e regenerativa. Nesse sentido, nós precisamos que as empresas se comportem como empresas B. Hoje no Brasil tem 18 milhões de empresas, de acordo com o mapa de empresas do Ministério da Economia. Como é que todas as empresas podem se comportar com propósito, responsabilidade e transparência? Nós precisamos mudar leis, nós precisamos mudar as regras do jogo. Hoje, tecnicamente, legalmente, é permitido no Brasil você ter um impacto ambiental negativo, mas como você paga os seus impostos, gera emprego, gera renda, você está cumprindo com a sua função social. Isso não está ok, isso não é legal, isso não deveria ser permitido e tolerável diante do quadro que a gente tem
de desigualdade e emergência climática. Então, para isso, nós precisamos mudar a regra do jogo. Então, isso é um objetivo que o Sistema B tem. E nós temos também um objetivo de criar um movimento cada vez mais sistêmico, cada vez mais distribuído, cada vez mais inclusivo, né? Hoje, o movimento ainda está muito concentrado no eixo Rio-São Paulo. Hoje, mais de 60% das empresas B estão em São Paulo. Então, como é que a gente leva essa oportunidade de nova economia para os 4 cantos do nosso país? Como é que a gente pode valorizar a biodiversidade do nosso país, seja na Amazônia, seja no Pantanal, seja no Cerrado, nos pampas do nosso país, em tantos lugares? Como é que a gente pode valorizar a construção dessa nova economia? Então, a gente está muito focado em distribuir esse movimento por todo o país. Marcel, você tem inspiração de algum empreendedor social? Quem é o empreendedor que você admira? Uau, que boa pergunta essa. Bom, todos os empresários B me inspiram muito. Eu tenho em especial 3 empresários B aqui em São Paulo que me inspiram bastante, né? O Fernando Assad, o Lelo Coelho e o Jean Lima, eles fundaram uma empresa B chamada Vivenda, que faz reformas em favelas aqui em São Paulo. Eles começaram há 7 anos e eles me inspiram muito porque eles estão construindo um mercado que antes não existia. E que, se bem sucedidos, eles não só criam um novo mercado, mas eles criam uma solução que resolve o déficit habitacional do nosso país. Além disso, eles resolvem um problema central social, de acordo com a ONU, que é a habitação. Então, muitos dos problemas que o Vivenda tem resolvido, tem trabalhado uma mudança social e tem restaurado a dignidade dessas famílias. Então, é uma grande faísca para a transformação social. Mais do que trabalhar a qualidade da habitação e da comunidade do entorno em que aquela família atua, o Vivenda acaba transformando a dignidade e a qualidade, a autoestima dessas famílias. Então, além disso, o Vivenda criou um mercado em torno disso, em que 2/3 de tudo que eles faturam fica na própria comunidade, em que toda a cadeia de valor da construção civil está sendo redesenhado com os grandes produtores, como Gerdau, por exemplo, ou a Intercement de cementos. Eles tiveram que rever toda essa cadeia de valor para conseguir entregar um cimento a um preço que seja acessível na comunidade, porque o preço do asfalto é diferente do preço do morro. Então, como é que a gente faz isso? O Vivenda está conseguindo colocar esse ovo de pé e, por conta disso, esses 3 empreendedores, esses 3 empresários B me inspiram bastante. Agora passou a me inspirar também. Para a gente encerrar, Marcel, qual é o Brasil dos sonhos do Marcel? Acho que o Brasil que exerce o seu potencial e cumpre com a sua vocação. É um país com mais de 210 milhões de brasileiros, com uma riqueza, uma diversidade enorme, cultural, social, étnica, e que respeita essa diversidade com práticas de justiça, de equidade, de diversidade e inclusão. Um país que mostra para o mundo como acolhe, como recebe, como aporta nesse grande mosaico social que é o nosso planeta e o nosso país. Um país que exerce o seu potencial ambiental também, com essa diversidade, com essa riqueza que a gente tem e que cria uma nova economia, uma bioeconomia a partir dessa riqueza. Né? Um país que mostra por exemplaridade o que pode ser um outro mundo possível, mais inclusivo, mais equitativo e mais regenerativo. Esse é o Brasil do meu sonho. Marcel Fukayama, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Para mim foi uma aula, eu aprendi muito, uma inspiração também. Eu espero que depois da nossa conversa, todos nós nos tornemos mais sustentáveis. Muito obrigado, Laura, pela oportunidade da gente conversar e deixo a você, ouvinte, espectador, o convite para conhecer um pouco mais do Sistema B nas nossas redes sociais, @SistemaBbrasil e no nosso site, sistemabebrasil.org. Um abraço muito forte, ficamos conectados. Obrigada a você que também nos acompanhou até agora e continue ligado aqui na programação da TBO, a TV que você se vê.